Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Estamos juntos, graças a Deus, para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise sobre os jogadores que saíram e os jogadores que o Vasco contratou para essa temporada. Será que o time ficou mais forte com a chegada deles ou ficou mais fraco com a saída dos que já se foram? Então acompanhe o vídeo aí até o final, que você vai entender aí posição por posição, jogador por jogador, se o time melhorou ou se o time piorou para o restante do ano aí e o início do Campeonato Brasileiro. Beleza? Vai! Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, meu amigo. Você vai estar ajudando bastante um amigo aqui. Só clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo aí, ó, inscrever-se e ativar o sininho, que toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão, vai ficar sempre bem informado de tudo que acontece no Vasco. Beleza? Você que quer deixar o seu comentário aí embaixo, discordando ou concordando comigo, o que você acha? Já de antemão, antes de eu falar, eu já vou pedir a você aí, deixe seu comentário aí. Você acha que o time melhorou com a chegada desses ou piorou com a saída daqueles que já se foram? Então vamos começar aqui falando sobre quem saiu. Já saiu no Vasco o Jordi, pediu rescisão de contrato na Justiça. Guarim, acabou a paciência do Campelo com o Guarim. Guarim está descartado, o Guarim não retorna mais ao Vasco. O Marrone foi vendido para o Atlético Mineiro por coisa em volta aí de 20 milhões, ajudou financeiramente ao Vasco. E o Raul, que também está naquele imbróglio ali com o Bragantino quer o jogador quer sair, mas o Bragantino não quer pagar nada ao Vasco, quer que o jogador saia de graça e não é assim que funciona. Então o Raul está afastado, pode ser que ele retorne, mas é muito difícil ele retornar. Provavelmente ele vai ficar encostado aí até o final do ano, se caso nada se resolver, que eu acho que não vai se resolver. Os jogadores que chegaram foi Guilherme Parede, vindo do Talheres da Argentina, Igor Catatal do Madureira, Marcelo Alves do Madureira, Carlinhos do Vitória Setúbal de Portugal e o Neto Borges do Genk da Bélgica. Beleza, vamos lá. Vamos falar primeiro dos jogadores que saíram. O Jordi era um reserva. Eu acho que o Jordi não fará falta ao Vasco. O Vasco tem dois excelentes goleiros ali reserva, vindo do Júnior, o Lucão e o Alexandre, se eu não me engano o nome do outro. Então acho que o Vasco está bem servido ali de três goleiros. O Jordi não fará falta, pena que ele colocou o Vasco na Justiça, querendo ir para um clube lá pequeno lá de Portugal. Beleza. Guarim sim, eu acho que fará falta ao Vasco. Embora ele não esteja com a cabeça aqui, ele estava com a cabeça lá na Colômbia, os problemas pessoais dele, mas eu acho que o Guarim seria uma experiência, seria um toque refinado ali no meio campo do Vasco. Guarim fará falta. Marrone, embora o Marrone não venha, não seja isso tudo, né? A gente sempre esperou muito do Marrone. O Marrone vai, Marrone nunca foi. Eu acho que vai fazer falta porque o Vasco tem um elenco limitado, mas não é isso tudo o que a gente esperava que ele fosse. Mas eu acho que fará falta sim. E o Raul, na minha opinião, também vai fazer falta, porque os jogadores que entraram aí, a gente vai fazer essa comparação, os jogadores que entraram e vão entrar no lugar dele, no caso hoje a briga seria entre Felipe Bastos e o Carlinhos ali no meio campo, Bruno Concendeio, Bruno Gomes. A briga vai ficar ali entre eles ali para ver quem vai tomar a vaga do Raul. Eu acho que o Raul vinha numa crescente, o Raul vinha como segundo volante ali evoluindo. No início do ano ele jogou mais aberto pela esquerda, quase como um meia ofensivo com o Abel Braga, e não desenvolveu um bom papel, não é a função dele, ele é volante. Então ele se queimou um pouco ali, a torcida ficou meio com o pé atrás nele por causa disso. Os que chegaram, o que acontece? O Vasco perdeu jogadores com passe do próprio Vasco, quer dizer, os jogadores eram do Vasco. Os jogadores que estão chegando,
a sua maioria são jogadores emprestados. Então, só nisso aí o Vasco já está levando desvantagem. Perderam os jogadores dele para conseguir jogadores emprestados, que no final do ano e no final do campeonato, esses jogadores vão estar deixando o Vasco. Aí o Vasco terá que fazer uma outra contratação, outra reformulação do elenco, porque Paredes vai embora no final do ano. Igor Catatal e Marcelo Alves estão em avaliação, eu vou falar dos dois também, só vão ficar se eles desenvolverem um bom papel no Vasco. Carlinhos, esse vem em definitivo, provavelmente o contrato vai ser 2 anos e 4 meses, e o Neto Borges também vem de empréstimo. Então quer dizer, dos 5, o Vasco apenas contratou 1, os outros 4 são empréstimos. Então o Vasco já leva desvantagem nisso, que perdeu Jordi, Guarim, Marrone e Raul, eram jogadores com o passe fixado ao Vasco. Então aí já leva desvantagem. Vamos comparar de 1 em 1. Jordi, o Vasco não contratou nenhum goleiro para repor a saída do Jordi e nem precisa. Os dois reservas que estão lá, os dois vindo do Júnior, vão suprir a falta do Jordi tranquilamente. Guarim, quem o Vasco contratou para o lugar do Guarim? O Carlinhos e o Raul, né? Quer dizer, é um jogador para ocupar a vaga de 2 que saíram. Ele e o Concedei, Carlinhos e Bruno Concedei vão substituir... Carlinhos e Bruno Concedei vão substituir Raul e Guarim. Então o Vasco perdeu muito com essa troca aí, entre aspas. Saiu Guarim e Raul, entrou Carlinhos e Bruno Concedei, que estava lá no CRB e veio para cá. Eu acho que o Vasco perdeu bastante aí com esses 2 volantes que saíram e os 2 volantes que estão chegando. Carlinhos é um volante, às vezes joga de meio ofensivo. Sinceramente, eu não conheço o futebol dele assim a fundo, vi alguns lances, mas eu acho que o Vasco sai perdendo nessa troca aí. Igor Catatal. O Igor Catatal veio como uma promessa, né, junto com o Marcelo Alves do Madureira. Eu acho que o Igor Catatal não vai ter muita chance no Vasco. Vai ser ali praticamente sempre reserva. Agora o Marcelo Alves, que é o zagueiro, esse sim é um bom zagueiro. Eu acho que o Vasco fez uma aposta nele ali e pode dar certo, ele ficando ali na reserva, porque zagueiro se machuca muito, zagueiro é expulso, zagueiro toma cartão amarelo toda hora, fica suspenso. Então ele vai estar ali junto com o Ulisses, Miranda, o Wesley e ele ali, são os 4 zagueiros reservas ali. Eu acho que esse sim veio para somar, até porque o Vasco não perdeu nenhum zagueiro e o Marcelo Alves veio para somar e vai somar. Eu acho que ele é melhor até que o Wesley. Então, Marcelo Alves, esse sim vai somar. O Vasco contratou também o Neto Borges ontem, lateral esquerdo de 23 anos, vindo do Genk da Suécia. Ele saiu cedo daqui do Brasil, ele é baiano, saiu cedo daqui, se eu não me engano, acho que foi no time de Santa Catarina, e foi para a Suécia logo cedo, sendo um dos melhores jogadores do campeonato sueco. Ele se machucou, aí o Genk da Suécia o contratou, o Genk da Bélgica o contratou desse clube da Suécia. Ele jogou bem também lá no Genk, só que ele se machucou as costas, ficou um tempo parado. O reserva dele tomou a vaga e hoje o Neto Borges era reserva lá no Genk. Então ele era reserva, ele perdeu a vaga. Até então, antes dele se machucar, ele era o titular. Então ele está vindo por empréstimo até o final do ano. Isso é muito importante, porque o Campeonato Brasileiro acaba em fevereiro. Ele vai vir como empréstimo junto com o Paredes até o final do ano. Então o Vasco, os 2 últimos meses, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai perder pelo menos esses 2 jogadores aí, o lateral esquerdo e um atacante. Então o Vasco precisava de um lateral esquerdo, precisava de uma contratação. Eu ele vai ser titular. Eu não sei se ele está à altura do Vasco. Parece que sim, é um jogador que
pouca gente conhece aqui no Brasil. Eu tentei pegar informações aí com o pessoal que acompanha futebol também, mas ninguém sabe muito falar dele, só o que vê pelas mídias sociais. Então eu acho que esse vai somar, porque o Vasco, o reserva do Henrique é um garoto no Júnior que está subindo agora, não pode jogar a responsabilidade em cima dele. Eu acho que Neto Borges titular e a briga ali pela reserva entre Henrique e o Riquelme ali para ver quem vai ser o reserva. Eu acho que esse soma sim. O outro é o Parede, Guilherme Parede, vindo, como já falei, até o final do ano, vindo do Talleres da Argentina. Ele vai substituir Marrone, ele vai entrar no lugar do Marrone, fazendo ali o ataque que era Marrone, Tales e Cano. Hoje vai ser Cano, Parede, aí a briga entre Thales Magno e Vinícius. Eu acho que vai ser o Thales Magno. O Thales Magno está mais tempo no time titular e o Thales Magno também tem um pouco mais de técnica do que o Vinícius. E o Vasco também precisa botar o jogador para jogar, porque o Vasco quer vender e precisa vender o Thales Magno. Então não tem lógica colocar o Thales Magno na reserva. Então Thales Magno, Parede e Cano, esse vai ser o ataque do Vasco. É um ataque bom, bom ataque, muito bom ataque. Esse Parede joga muito, ele é muito veloz, chuta muito pro gol. Já tem uma certa experiência, embora ele tenha apenas 24 anos, mas esse vai somar sim. Então, a gente fazendo uma comparação, eu acho que o Vasco perdeu muito, sim, na cabeça de área. Os volantes, o Vasco caiu bastante de produção. Perdemos Guarim e Raul para entrar Bruno Concedei e Carlinhos. Aí sim o Vasco perdeu. Agora na troca entre Marrone e Parede, o Parede é melhor que o Marrone. Igor Catatal praticamente não vai entrar. Marcelo Alves vai ser reserva, vai ser um bom reserva, e ele, quando entrar como titular ali, jogar alguns jogos, não vai fazer vergonha, não vai fazer feio, vai dar conta do recado, Marcelo Alves. Carlinhos vai ser titular, provavelmente vai ser Carlinhos e Andrei a cabeça de área, ou o Carlinhos vai brigar com o Felipe Bastos. O Felipe Bastos vem numa crescente ali muito boa com o Ramon. De repente é um bom jogador ali que a gente descobriu, redescobriu. O Felipe Bastos vai ser titular pelo jeito que ele está jogando. No primeiro jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, quase que certeza que ele vai ser o titular e o Carlinhos vai ser o reserva. O Carlinhos tomar a vaga do Felipe Bastos vai ter que ser no campo, não vai chegar e tomar a vaga dele. Creio que não vai acontecer isso. Então, a única grande perda no setor é de volante Marrone e Raul. Num geral, eu acho que o Vasco nem perdeu e o Vasco nem ganhou. Ficou ali praticamente empatado. Ganhou algumas posições, mas perdeu em outras posições. Ganhou mais no ataque, mas perdeu como volante. Num geral, eu acho que, se eu pudesse botar assim, para não dar empate, eu acho que perdeu um pouquinho de qualidade com a saída daqueles que foram e com a chegada desses que foram contratados. Então o Vasco acho que perdeu ali 5%, vamos botar assim. 5% o Vasco perdeu um pouco ali de qualidade. Tomara que não tenha parado por aí as contratações. O Vasco precisa contratar aí um volante bom, um volante que chegue e me dá aí a camisa que eu sou titular. Eu acho que o Vasco precisa de um volante, o Vasco precisa de um lateral direito. E, se caso, um lateral esquerdo também ali, top, se der para contratar. Mas eu acho que nós não vamos fazer feio no Campeonato Brasileiro. Vai ser um campeonato tranquilo. Vamos tranquilamente ficar ali na faixa da Sul-Americana, tranquilamente, chegando um pouquinho mais lá para cima, Libertadores. Mas Libertadores é um sonho, que é um sonho também que não vale a pena sonhar, porque não adianta ir para Libertadores se não tem dinheiro para contratar e chegar lá não vai ganhar Libertadores, e para ir para passear não adianta. Então o Vasco precisa se reconstruir, se reformular, aí sim começar a brigar mais lá para cima, Libertadores, título de brasileiro. Mas hoje, tranquilamente,
o Vasco, esse campeonato, vai brigar ali pela Sul-Americana, e essa Sul-Americana que o Vasco está jogando, o Vasco com esse time tem condições sim de, se não for campeão, brigar muito lá em cima e muito longe, que esse time tem condições sim de ser campeão. A Copa do Brasil é um pouco até mais difícil do que a Sul-Americana, mas a Sul-Americana o Vasco tem total condições de ser campeão esse ano. Beleza, galera? Aqui é o meu comentário. Deixa o seu comentário aí. O que você achou disso? Você acha que não? O Vasco piorou? O Vasco melhorou? Quais posições que o Vasco precisa contratar? Valeu, galera. Um abraço. Se inscreve aí você que ainda não é inscrito. Porque aqui Vascaíno tem voz. Fui!